Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha acesso ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração aqui, na união do corpo de Cristo, como igreja de Deus, como corpo desse Cristo Santo e poderoso. Que nós tenhamos liberdade nessa noite para adorar o Senhor, para nos derramar diante dEle, para entoar diante do Senhor cânticos de adoração, de exaltação ao teu santo nome. Cânticos que falam da necessidade do homem de ter o seu espírito com ele. Cânticos que falam da glória do Senhor, que é o único capaz de nos trazer a vitória que nós precisamos. E é uma vitória que não fica nessa terra, não é de conquista de bens nesse mundo, mas uma vitória que dura para sempre. A vida eterna, que nós temos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos passado por um tempo difícil, tempo de dificuldade. São tempos de luta, tempo de batalhas. Eu não sei se você tem enfrentado algum tipo de luta, talvez uma enfermidade, talvez um problema de um descontrole financeiro, ou talvez um sentimental, brigas familiares, porque você tem decidido estar com Cristo e essa decisão tem trazido transtornos para a sua vida. Que o nosso sofrimento ele deve ser por Cristo Jesus. Nosso sofrimento ele tem que ser porque nós decidimos viver uma vida completamente diferente do que esse mundo tem vivido. E como nós somos carne, nós enfrentamos ainda as lutas da carne. As doenças, as enfermidades, as batalhas, as necessidades, a fome e muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que nem fome, nem nudez, nem força alguma, nem qualquer outra criatura, nem principados, nem potestades podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Que nós tenhamos essa esperança em nós, essa graça em nossas vidas. Eu quero que você ore nesse momento pela vida de cada membro dessa igreja, pela vida desses irmãos que estão aqui ao seu lado, à sua frente, atrás de você, que vieram nessa noite glorificar e buscar a presença de Deus juntamente com você. Oremos pelas pessoas que estão passando por enfermidades. Muitas pessoas na igreja têm enfrentado algumas lutas. Então peça a Deus que olhe para essa igreja. Deus tem feito milagres grandiosos aqui, curas imensas Deus tem trazido sobre esse lugar. Por isso nós somos gratos, não só pelas curas, não só pelos milagres, mas pelo benefício de Deus, pelo seu favor que tem sido derramado sobre essa igreja, sobre essa casa de oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ore como um guerreiro de Deus, como um guerreiro em oração. Ore e clame a Deus, porque o inimigo ele tem sido feroz nesses tempos. O inimigo ele tem se levantado de todas as formas, tentando destruir, tentando abater, roubar, matar e destruir, mentir, é isso que ele faz, é isso que ele quer. Ele quer nos destruir de todas as formas, quer nos deixar no chão, quer nos colocar prostrados, não diante de Deus, mas prostrados diante dessa vida. Então clame ao Senhor, lute nesse momento. Seja um intercessor da igreja, um intercessor das pessoas. Coloque esse bairro aqui nas mãos do Senhor. Coloque cada vida aqui diante de você, diante do Senhor. Põe a sua casa, as suas vizinhanças, o seu trabalho, escola, todas as coisas pelas quais você tem passado, lugares. Começa a clamar. Clame pelo governo desse país, clame pelas eleições, clame pelas pessoas que sentem se desesperado e não sabem que caminho decidir. Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós clamamos, ó Deus, pela Tua presença aqui, meu Pai. Sem Ti aqui, ó Deus, nós não vamos conseguir fazer nada, ó Pai. Sem a Tua presença aqui, nada, Senhor, do que nós viemos aqui fazer nessa noite, ó Deus, ou buscar nessa noite, vai ser, ó Deus, possível, ó Pai. Senhor, nós clamamos, ó Deus, pela evidência, ó Deus, da Tua presença aqui, a manifestação do Espírito Santo no meio de nós, ó Pai, onde nós podemos sentir, ó Deus, a confiança, a força, a fidelidade do Senhor, o amor, ó Deus, que é derramado sobre essa terra todos os dias. Amor esse, ó Deus, que se revela em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Oh Pai, nós colocamos diante de Ti a igreja, ó Deus, aqui reunido, ó Pai, esses irmãos que saíram de seus lares, ó Pai, e escolheram nessa noite, ó Deus, vir aqui, Senhor, nessa casa de oração, para glorificar e buscar a Sua santa presença, meu Pai. Oh Deus, em comunhão com os irmãos que aqui estão.
Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelas lutas, nós te agradecemos pelas batalhas, nós te agradecemos pelas provações, porque é por meio delas, ó Deus, que a nossa fé tem sido provada, é por meio delas, ó Deus, que a nossa fé tem sido, Deus, lapidada dia após dia, é por meio deles, ó Deus, que nós temos crescido, Senhor, na tua graça e misericórdia, é por meio delas que nós vemos muito mais o teu amor, ó Deus, crescendo da nossa fraqueza, Senhor. Louvado seja, Deus, a tua presença aqui, Senhor. Senhor, nós entregamos, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que tem passado por lutas dentro desse lugar, ó Pai. Pelo nome do Senhor, ó Pai, tem enfrentado lutas, ó Deus, de todas as formas. Enfermidades, ó Deus, problemas de relacionamento, ó Pai. Brigas, ó Pai, muitas vezes por estar buscando o Senhor, por ter decidido tomar, Senhor, uma vida completamente diferente. Um rumo, Senhor, diferente, ó Deus, um caminho diferente. Porque escolheram o caminho estreito, Deus, tem sofrido pelo teu santo nome. Oh Deus, ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Alivia, Senhor, alivia a dor, Senhor, daqueles, ó Deus, que têm sofrido pelo teu santo nome. Oh Pai, cuida, Senhor, da geração aqui, ó Deus, que se apresenta, Pai, diante de Ti. Cuida, Senhor, das crianças, dos jovens, ó Deus, senhores e senhoras, ó Pai, dessa igreja. Cuida, Senhor, de cada membro, Senhor, deste lugar, ó Pai. Cada membro não dessa igreja aqui, mas cada membro do corpo de Cristo reunido aqui, Senhor, neste lugar, ó Pai. Produz no meio de nós salvação, libertação, ó Deus. Traz clareza àqueles que estão confusos. Traz compreensão, discernimento àqueles, ó Deus, que estão cegos, ó Pai, e ainda não chegaram ao caminho, Senhor, a seguir. Oh Deus, dê certeza naqueles, ó Deus, que ainda não decidiram, ó Pai, estar contigo, porque ainda tem, ó Deus, no seu coração coisas muito fortes, laços fortes que não conseguem romper. Que nessa noite, ó Deus, caia por terra, Senhor, toda amarra, todo embaraço, ó Deus, todo laço, ó Deus, com Satanás, ó Pai, com o império das trevas, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Todo e qualquer tipo, ó Deus, de palavra, de maldição, Senhor, de intento, ó Deus, de Satanás, ó Deus, tudo que vem do inferno, ó Deus, se prostre aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai, e seja frustrado, Senhor, toda armadilha, ó Pai, todo plano do inimigo, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós entregamos, ó Deus, essa igreja diante de Ti. Entregamos, ó Deus, as casas aqui, ó Deus, que estão ao nosso redor. Os vizinhos, ó Deus, dessa igreja, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos. Produz salvação, Senhor. Entra com o Teu Espírito Santo nessas casas, ó Pai. Oh Deus, inunda, Senhor, com a Tua chuva este bairro, ó Pai. Chuva de bênçãos, ó Pai. Na presença do Espírito Santo, que traz a verdade, que traz clareza, que traz compreensão. Nós pedimos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, vem sobre nós, ó Pai, nessa noite. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Derrama sobre nós, ó Pai, as Tuas águas, águas que saciam a sede, ó Deus, do faminto, ó Deus, do sedento, Pai, por Ti. Ó Pai, vem sobre nós essa noite e inunda, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Vem, Espírito Santo, porque nós temos sede e fome de Ti, ó Pai. Vem, Espírito Santo, porque nós temos necessidade da Tua presença e da Tua manifestação em nós. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Ó Pai, chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva,
meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Ó, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ó, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ó, faz chover, 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 Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ó, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ó, faz chover, ó, faz chover, ó, faz chover, ó, faz chover. Louvado seja o Senhor Deus. A chover sobre as nossas vidas, ó Pai. Que as tuas águas inundem este lugar, Senhor, e nós possamos provar dessa profundidade, Deus, da intimidade com o Senhor, Deus. Faça como fez com o teu servo, Senhor. Nos chame, Senhor, para as águas profundas, ó Pai, onde nós, ó Deus, perdemos o controle das nossas vidas, ó Deus. Somos chamados, ó Deus, para nos aprofundar na intimidade com o Senhor, na confiança total a Ti, ó Deus. Nos leva a Te conhecer, ó Deus, a ter um relacionamento contigo, Deus, de intimidade, de profundidade, de confiança, fidelidade, ó Deus, a Tua presença. Toma aqui, Senhor, os nossos corações, toma aqui as nossas vidas nessa noite. Só o Senhor sabe, Deus, o quanto realmente nós somos dependentes de Ti. Nem nós mesmos temos essa ideia, ó Pai, do quanto nós somos dependentes do Senhor. Muitas vezes somos atraídos pelos nossos desejos e vontades, ó Pai, nos afastamos do Senhor, achando que podemos resolver alguma coisa, ó Pai, e quando tudo dá errado, Senhor, nós corremos, ó Deus, para Ti. Tem misericórdia de nós, Deus, porque somos pecadores, ó Deus. Mas não podemos viver no pecado, Senhor. Nós precisamos viver uma vida de intimidade, de santidade, de separação desse mundo. Precisamos conhecer o Senhor mais profundamente, como o Senhor nos conhece, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a conhecer a Ti. Revela-nos, ó Deus, a Tua presença, ó Pai. Envolva-nos, ó Deus, com o Teu Espírito e ensina-nos, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, e oramos a Ti, Senhor. Quero conhecer cada dia mais a Ti, entrar em Tua presença e adorar.
Desejamos muito mais de ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder. Clame a Ele. Quero conhecer cada dia mais a ti, entrar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória. Desejamos muito mais de ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado a ti, ó Pai. Todo o coração se rasgue em louvor e glórias ao teu santo nome. Oh Senhor, que vidas sejam transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Que haja no meio de nós adoração, Senhor, ao teu santo nome. Tu és santo, 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 digno, poderoso. Só tu és, ó Deus, só tu és digno de honra, de glória, digno de adoração, de reverência, ó Pai, de temor. Só o Senhor, ó Pai, só o Senhor. Estás, ó Deus, assentado no teu alto e sublime trono, Senhor, cheio de glória e majestade, rodeado pelos seus anjos, ó Deus. Ah, Pai, dá-nos a ver, dá-nos a enxergar a tua glória, Senhor, para que sejamos constrangidos, ó Deus, cheios de temor, ó Pai, de reverência a ti. Se for necessário que caiamos diante de ti, Senhor, prostrados a tua glória, Senhor, então nos derruba, Senhor, para que assim possamos ser levantados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Seja conforme, ó Deus, a tua vontade, conforme o teu querer. Mas manifesta aqui, Senhor, por favor, o teu Espírito no meio de nós. Manifesta aqui nessa noite, ó Deus, a tua glória, ó Pai. Estabelece o teu reino sobre nós, ó Deus. A tua justiça, o teu amor, ó Pai, a tua misericórdia e graça. Estabelece sobre nós, ó Deus, o teu governo, Senhor, as tuas ordens. Oh Deus, e nos leva a obedecê-lo, Senhor, por amor a ti, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome.
Louvado seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, nessa hora, Senhor, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo mais uma vez, agora sobre a Tua palavra, sobre o que nós vamos ouvir e falar, Senhor, nessa noite. Que essa espada, Deus, mais afiada, que a espada de dois gumes, ó Deus, ela possa, Senhor, nos retalhar, Senhor, nos discernir, ó Deus, completamente. Separar, ó Deus, o que for necessário separar, deixando, ó Deus, o pecado fora de nós, ó Pai. E ainda, Senhor, que a Tua palavra venha nos ferir nessa noite, que sejamos moldados e transformados por ela, Senhor. Justificados, ó Deus, pela Tua verdade, Senhor. Senhor, o que nós queremos, ó Deus, é a verdade, ó Deus. Não queremos mais viver em meio às mentiras, ó Deus, desse mundo, nem em meio, Senhor, às mentiras da nossa própria vontade, ó Pai. Que muitas vezes nós nos enganamos, ó Deus, e fazemos de conta, ó Pai. Mas nós pedimos que a Tua verdade, ó Deus, penetre no mais profundo do nosso entendimento nessa noite. A começar pela minha vida, Senhor, retalha-me, ó Deus, e trata-me, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Pois eu preciso, ó Deus, dessa palavra, eu preciso ser tratado e moldado por ela. Peço sobre a Tua igreja também, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, visite cada um. Entra, Senhor, em cada ouvido e se aloje, Deus, em cada coração, Senhor, e faz ali morada, ó Pai. E toma, Senhor, cada um nessa noite, ó Pai, na Tua presença. Aqueles que já estão cheios do Senhor, o Senhor deu, Deus, a enxergar, Senhor. Aqueles ainda que precisam, têm sede e fome do Senhor, que nessa noite sejam saciados, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Em tudo nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. E se a Tua presença não estiver conosco aqui agora, o que será das nossas vidas, ó Deus? Para onde nós iremos, ó Deus? Aonde nós encontraremos o Teu Espírito, as palavras que nos dão a vida eterna? Onde mais procuraremos, senão na Tua presença, na Tua graça, Senhor, na Tua misericórdia? Louvado seja o Senhor por cada irmão, ó Deus, que veio aqui nessa noite. Louvado seja o Teu santo nome para aqueles, ó Deus, que vão ou estão já nos acompanhando, Senhor, pela internet. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida daqueles que não puderam vir, Senhor, por problemas, que não puderam vir, Senhor, por uma situação ou outra. O Senhor conhece cada coração. Aqueles que não vieram, Senhor, porque não sentiram desejo algum de vir, não sentiram vontade, que o Senhor, por favor, ó Deus, visite-os, ó Pai, e pese-lhes o coração, Senhor, para que possam buscar a Tua presença, Deus, e querer mais do Senhor a cada dia. Dê sede a cada um de nós, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Louvado seja, Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos passado os dias complicadíssimos. Eu creio que o fim dos tempos está aí. João diz que o espírito do anticristo ele já está no meio de nós. E eu creio também que falta pouco para o filho da iniquidade se apresentar no meio de nós. O anticristo. Nós estamos vendo aí o cumprimento de muitas profecias, guerras, rumores de guerras, batalhas, guerras de irmãos contra irmãos, pai contra filho, filho contra pai. Tudo que Cristo deixa muito claro que seriam os sinais dos tempos, nós estamos vendo na nossa casa e fora da nossa casa. Quando nós saímos na rua, quando nós andamos, assistimos algum programa, algum filme aí que a gente vê, ou algum documentário que a gente possa assistir. Em todas as coisas a gente pode ver que a maldade ela se alastra a cada dia. E a igreja, desde o princípio dos tempos, o povo de Deus, desde o princípio dos tempos, uma parcela desse povo tem lutado contra a idolatria, contra os deuses que se levantam, e uma grande parcela acaba se dobrando diante desses deuses, diante desses ídolos, diante dessas coisas. E o que somos nós diante desse mundo? O que nós temos decidido diante desse mundo? Qual que é o nosso comportamento diante dessa geração? A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o século que nós vivemos, mas pelo contrário, nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, deixando entrar dentro do nosso coração e da nossa mente a palavra do Senhor, e deixando que o Espírito Santo revele sobre nós a verdade. A verdade é essa que vai nos livrar de toda influência maligna, de toda pressão e opressão que a gente possa sofrer
para poder render a nossa vida a esse mundo e não a Deus. A todo tempo o mundo pesa sobre nós, fardos pesados têm sido colocados sobre essa geração, de responsabilidades ou de deveres que nós não precisamos fazer, coisas que nós não temos necessidade alguma. E Jesus deixa muito claro nisso, que nós não temos necessidade de coisa alguma nesse mundo. E eu vejo uma das palavras assim, que mexe muito comigo, são palavras de Cristo assim, muito profundas. É quando ele, já ao ter caminhado por muito tempo, já talvez alguns dias, talvez algumas horas, suas jornadas eram grandes com seus discípulos, a pregar a palavra. Talvez ali já cansado, com fome, com sede, por falar muito, ter que falar muito. E não tinha microfone na época, então você tinha que falar alto, senão as pessoas não escutavam. E então ele para ali do lado de um poço, seus discípulos saem para procurar alimento. Ele encontra com aquela mulher, e mesmo com sede, ele ainda oferece para aquela mulher uma água, da qual ela, se tomasse, nunca mais teria sede. E ali ele então fala com aquela mulher, se revela aquela mulher como o Messias, e o Espírito Santo dá esse entendimento a ela. E quando seus discípulos chegam, lhe oferecem pão, ele então diz: o meu pão, ou o meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai. Então ele negou completamente todo sentimento e vontade humana para poder, naquele momento, ou na sua vida, satisfazer a vontade de Deus. Lá em Mateus 13, abra comigo. Mateus 13. A partir do versículo 44. A gente vai ler do 44 até o 46. O capítulo 13, se os irmãos depois puderem ler, vai ver que está recheado aí de parábolas, onde Jesus disserta, ele profere várias parábolas, a respeito de muitas coisas. E no final aí do capítulo 13 de Mateus, ele começa a falar sobre o reino dos céus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos de duas referências aqui, de duas parábolas que ele fala a respeito do reino dos céus. Todos encontraram? Mateus 13, a partir do versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outrora, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esses dois textos aqui, essas duas parábolas. Hoje, nós vemos um povo, uma multidão, pagando um alto preço por muitas coisas. Eu não sei se você está dentro dessa multidão, que paga um alto preço por coisas desse mundo. E eu vou colocar algumas coisas aqui, talvez você se encontre em uma delas, ou pela misericórdia e graça de Deus não se encontre em nenhuma. Eu me encontrei em algumas delas, então eu vou compartilhar com os irmãos. Hoje os homens estão preocupados com corpo, saúde e beleza. Talvez o que a gente mais vê hoje é essa preocupação. Corpo, saúde e beleza. Um corpo esculturado, né, pelo exercício físico, um corpo com a musculatura firme, vigorosa, rígida, onde ele possa trabalhar? Não, talvez simplesmente mostrar aquele corpo. Porque também faz parte hoje da beleza desse mundo, do padrão de beleza desse mundo, ter um corpo esculpido pelo exercício físico. Nessa luta por um corpo perfeito, por um corpo belo, um corpo padronizado pelo mundo, homens e mulheres passam horas e horas dentro de uma academia ou correndo em volta de rodovias, compram uma bicicleta e vão. Outros talvez
sem o tempo adequado, vão buscar em remédios, emagrecer, dietas loucas, onde deixa de comer tudo, né? Dieta da lua, né? Só não come a lua, come o resto. Então, sim, milhares e milhares de regimes, milhares e milhares de dietas, medicamentos e medicamentos, para se ter um corpo perfeito. As pessoas deixam de comer muitas coisas que elas amam, amam, são apaixonadas por aquilo, e elas deixam de comer porque não, isso faz mal. Eu lembro de uma vez que disseram que o café faz mal, dá câncer, mata, tal. Depois veio, não, o café faz bem. Não, o café faz mal, o café faz bem. Café faz mal, o café faz bem. Aí, coloca pra gente que o café faz bem se você tomar ele na luz da meia-noite, lá na lua cheia, se você tomar um copo, acabar de fazer, até os 5 minutos. Aí você tem que seguir todo esse processo, senão o café vai te matar. Então você fica preso àquele ritual. Você tem que comer 3 vezes por dia, e aquele horário certo. Se você comer 10 minutos antes, 10 minutos depois, não vai dar certo, porque vai fugir do horário, você vai perder aquela regra. Então a pessoa se acerta, põe o relógio ali para despertar, o celular, e ela fica presa a isso. Por quê? Porque ela quer uma saúde melhor, ela quer um corpo perfeito. Ela abandona todas as outras coisas. Ela abandona um monte de coisas que ela gostava de fazer, um monte de comida que ela gostava de comer, por uma saúde que talvez ela não vai ter. E o mais incoerente é eu vejo um monte de gente lutando por um corpo perfeito, mas continua bebendo, continua fumando, continua vivendo uma vida boêmia. Ele faz o dia inteiro aquele regime, aquela dieta, malha, tal, fica sarado, chega de noite, vai dormir 3 horas da manhã, porque estava na festa, estava lá entortando todas. Ou então dá uma pitadinha lá no cigarrinho do mal, para poder aliviar a tensão, porque ele está tenso do dia a dia. Então, por um lado, ele tenta se esculpir, do outro lado, ele está se destruindo. Tudo aquilo que ele está fazendo. Talvez por fora, uma coisa linda, mas por dentro, todo destruído, todo arrebentado. Então, são altos preços que a sociedade paga, ou que eu e você temos pago, para manter uma beleza, uma saúde, um corpo físico aí, firme. Muitos têm lutado aí por formação, por estudos. Estuda. Abre mão de tudo. Abre mão da família, abre mão das amizades, abre mão de uma diversão, abre mão de uma conversa para estudar. E estuda. Então, se ele é um adolescente, é um jovem, ele vai estudando, ele termina o 9º ano, ele forma, ele vai, é colegial, daqui a pouco ele já está estudando um pré-vestibular, para fazer o vestibular, para passar. Daqui a pouco ele entra na faculdade, 4, 5 anos, 6 anos, depende do curso. Daqui a pouco ele está fazendo uma pós-graduação, doutorado, MBA e todas as outras coisas que podem existir. Ele está fazendo porque ele tem que se especializar, ele tem que se especializar. Ele tem que cumprir o que o mercado pede. E ele fica preso em tudo isso. E ele passa aí 20 anos da vida dele pagando um alto preço. E talvez ele morra, assim que ele formar, ele morre. E do que adiantou viver tudo isso, se ele nem consegue completar a carreira? Esse é outro problema. A gente acha que nós temos controle sobre a nossa vida. A pessoa acha que se ela cuidar da saúde dela, ela vai viver 120 anos. As pessoas acham que se ela comer bem, comer as coisas certas, tudo regradinho, quantidade de proteína certa, quantidade de carboidrato certo, tirando o sal, fazendo isso aqui, ela vai conseguir viver 150, 200 anos. Ela não vai, ela não tem poder e domínio sobre a própria vida, ela não tem. A qualquer momento a morte pode vir e ceifar a vida dela. Pode morrer num acidente de trânsito, pode morrer num avião, pode morrer de qualquer forma, uma bala perdida, num assalto, esfaqueado, de qualquer forma. Tem muitas formas de se morrer. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. É a única requisito para a morte, é estar vivo. A partir do momento que eu estou vivo, a morte pode vir a qualquer momento. Ela traga desde bebês, recém-nascidos, jovens, adolescentes, homens, mulheres, de idade avançada, com 100, 150, 200 anos, não importa. A morte, uma hora ela vem. E ela vai requerer essa vida. Emprego. Nós precisamos de um bom emprego. Eu preciso ganhar bem, para eu poder comprar uma casa boa, para eu poder ter um carro bom,
para eu poder ter uma família, para eu poder casar, para eu poder ter filhos. Então as pessoas, elas fazem aí, né, de tudo para arrumar um bom emprego. As pessoas se sujeitam a viagens para outros países, países que elas não conhecem, países que elas não conhecem nem a língua do país, mas diz que lá está pegando gente. Aí o que ela faz? Trabalha igual um doido aqui, junta o dinheiro que ela tem, porque precisa de não sei quantos $1.000 para chegar até lá. Ela vai com a quantidade certinha, com fé que chegando lá vai conseguir o serviço. Aí chega lá no país lá, ela passa fome, ela pede esmola, ela vive na rua até conseguir algo. Aí ela consegue algo, agora eu consegui, agora eu estou bem. De repente, não é um salário bom, mas ela crê que logo, logo ela vai melhorar. Então, às vezes um pai de família deixa filhos, deixa esposa aqui no país de origem e vai para lugares distantes. E fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos sem ver a família, falando só por telefone. Ah, mas hoje tem Viva Voz, hoje tem teleconferência. Não importa, não é tocar, não é abraçar, não é estar junto, não é acompanhar. Pais não vêem mais o crescimento dos filhos, filhos não vêem mais os pais, por essa loucura, porque precisa de ter dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar coisas que esse mundo oferece. Então é outro problema. Eu tenho que ter a roupa, eu tenho que ter o celular, eu tenho a tecnologia, não, porque eu tenho que divertir. Quantas vezes eu vejo jovens passando o mês todo, 2, 3 meses, juntando dinheiro do salário para comprar um ingresso para um show de R$ 400, de R$ 500, porque ele quer ficar lá na área VIP. Aí ele junta mais R$ 500 porque ele sabe lá que vai ter que gastar com bebida e tudo mais. Aí, às vezes, dentro do show lá, rouba celular, rouba carteira, rouba o dinheiro, tudo. Perde tudo. Paga um alto preço pelo entretenimento, paga um alto preço pela diversão. Será que nós sabemos o preço que nós temos pago pelas coisas do mundo? O quanto a nossa vida tem sido entregue para esse mundo? Se talvez eu convidasse você junto comigo agora a fechar os olhos e pensar no valor que você tem dado a essa vida e o valor que a gente tem dado às coisas de Deus. Nós estamos vendo aí um monte de pesquisas, né, de Ibope, né? Se você fizesse uma pesquisa no teu coração aí de Ibope aí, aonde você colocaria ali Deus e o mundo, servir a Deus, viver para Deus e viver para as coisas do mundo. Nessa pesquisa dentro do teu coração, na tua mente, sendo sincero consigo mesmo, nós sendo sincero conosco aqui agora, será que ao fazermos essa pesquisa, quantos por cento daria Deus em primeiro lugar ou o mundo em primeiro lugar? Será que nós temos dado o valor necessário ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao que Cristo fez? Tudo tem um preço. Ah, mas o céu é de graça. O céu vem pela graça. Ele vem pela graça. O sacrifício, eu não pude fazê-lo. O sacrifício, nós não podemos fazer. Não fui eu, nem foi você, e nem foi qualquer outro homem justo que passou por essa terra, que pôde sacrificar o próprio coração, a própria vida, ou morrer por um outro homem. Mas teve que Deus descer dos céus, se esvaziar de toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua majestade. Nascer em forma de homem, com um corpo que se corrompe, um corpo que passa por necessidades, passa por dores, um corpo que se degenera a dia após dia, um corpo que está sujeito à morte. Ele veio não como um homem feito, mas veio como um bebê, como uma criança, passou por toda a necessidade que uma criança tem, de ser amamentado, de ser trocado e limpo. Jesus passou por tudo isso, sofreu, talvez como uma criança ali, que buscou separação e santidade, sofreu bullying, né, dos seus talvez amiguinhos, por buscar mais talvez do que os outros, por querer mais Deus do que os outros, por ter separado a sua vida para Deus.
e como um jovem também deve ter sofrido, até dentro de casa com seus irmãos, porque não havia sido nele revelado ainda a glória do Pai, como Messias, como Salvador. E muitos de seus irmãos talvez até duvidavam dele, e realmente a gente pode ver pelos relatos bíblicos que ficava naquele negócio, será que é mesmo? Tratava ele como um comum, sendo o mais velho, respeitava, mas ficava ali, até agora não manifestou, o que será que vai acontecer? Mas mesmo assim, ele cumpriu o propósito, ele obedeceu, foi até o fim. Deu a sua vida, por amor a mim, por amor a você. Nós cantamos um cântico aqui, né? Eu nunca saberei o preço que foi pago pelos meus pecados naquela cruz. E realmente nós não temos como medir o pecado. Porque a nossa mente ela foi corrompida pelo pecado. Então, nós temos a tendência de aliviar para o nosso lado. Não é assim? A gente sempre alivia para o nosso lado. O irmão ou a pessoa, as pessoas lá fora, elas sempre erram mais do que a gente. Nós sempre somos, mesmo que nós estejamos errados, nós erramos menos do que os outros. Eu estou sempre mais certo do que os outros. É muito difícil alguém que assuma um erro e uma culpa muito maior do que do outro. E fala assim, não, eu estou errado, foi eu que errei mesmo, me perdoa porque eu falhei. Não, eu falhei, eu errei, mas você... mas eu quero que você se reconheça também. A gente sempre pesa mais para o outro lado. E a gente se alivia na nossa medida. Nossa forma de medir, ela sempre pesa para o outro lado. Parece que nós somos melhores, né? Parece que Deus fez um trabalho melhor quando nos fez, assim. Deu uma pitadinha mais de bondade, de justiça. E na realidade não é assim. Nessa parábola, nós vemos dois homens diferentes. Dois homens diferentes. Como eu e vocês somos diferentes uns dos outros. Um homem não procurava alguma coisa. Ele não procurava um tesouro. Ele não procurava. Mas a Bíblia diz que ele encontrou. Andando por um campo, ele encontrou ali um tesouro. E ao encontrar esse tesouro, ele deu um jeito de esconder ele. Esse tesouro estava ali guardado, e ele deu um jeito de guardar melhor ainda aquele tesouro, para que outra pessoa não o encontrasse. E então ele voltou para sua casa, fez uma reflexão ali, avaliou quanto valia aquele tesouro, e o que ele fez? Pegou tudo o que ele tinha, vendeu, ou trocou, e comprou o campo, onde ele tinha encontrado aquele tesouro. O segundo homem, parecido com o primeiro, mas diferente, era um homem que procurava joias preciosas. É um homem que vivia a sua vida atrás de coisas preciosas, coisas de grande valor. Ele ia atrás de pérolas, como Mateus relata aqui. As pérolas, elas são difíceis de encontrar. As pérolas são praticamente machucados dentro de uma ostra. A proteção que a ostra faz para não continuar se machucando, então ela vai ali soltando uma substância que vai ali emperolizando aquele objeto, aquele cisco, aquela pedra. Quanto maior a pérola, maior o seu valor, mais tempo demorou para ela ser feita. Então aquele homem procurava uma joia que fosse rara, uma joia que fosse de um valor extremo. E de repente, talvez numa ida e vinda aí pelas praias, pelas vendas, pelas tendas, por qualquer outro lugar, os vendedores aí, ele encontrou uma joia, uma pérola, que ele pegou, falou assim, eu acho que essa pessoa, a Bíblia não está escrevendo isso, mas eu estou fazendo aqui uma contextualização. Talvez passou pela mente dele assim, talvez essa pessoa nem sabe o valor da coisa que ela tem. Ou então, para ele, aquele objeto tinha um valor tão grande, que ele pegou, voltou para sua casa, avaliou o preço daquilo, vendeu tudo que tinha, e foi lá e trocou por aquela pérola. Os dois homens são diferentes, mas os dois homens tiveram a mesma atitude. Eles souberam dar valor sobre aquilo que eles queriam. Muitas vezes nós falamos que queremos Deus,
Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero é Deus. Cantamos a música lá, e nós agitamos e falamos que nós queremos Deus. Mas o quanto nós queremos Deus? O quanto eu tenho querido Deus? Será que eu quero de verdade mesmo? Esses homens aqui, por tesouros que procuravam, por coisas que valorizavam, foram capazes talvez de andar nus, ou com a própria roupa do corpo, porque eles julgaram que aquilo que eles tinham não chegava aos pés daquilo que eles tinham encontrado. Aquilo que eu tenho não vale nada diante daquilo que eu acabei de encontrar. Por isso eles pegaram e abriram mão de tudo o que tinham, para poder ficar com aquilo que eles encontraram. O que eu e você temos feito? Do que nós temos abrido mão pelo reino de Deus? Será que nós temos abrido mão de alguma coisa? Ou nós só dizemos que amamos a Deus e não abrimos mão de nada? Nós queremos ficar negociando com o Senhor a respeito das coisas. Nós temos passado por tempos difíceis, onde pregadores de todas as formas, de todos os jeitos, têm usado a palavra e pregado a palavra de forma manipulada, por medo de perder membros, por causa do dinheiro, porque há uma dependência. Antigamente as igrejas, elas começavam ali com uma tenda, elas começavam com uma pregação, elas então viam a necessidade de construir alguma coisa ali, então os irmãos juntavam dinheiro ali e compravam aquele terreno e logo abriam uma tenda, firmavam uma pedra fundamental ali e começava ali em torno daquela pedra construir uma casa de oração, um templo para adoração a Deus. E aquela igreja pertencia àquela comunidade, pertencia àquele povo. Hoje as igrejas elas abrem em lugares com aluguel e os aluguéis eles vão aumentando, eles vão subindo e há uma necessidade de se pagar aquilo. Muitos pastores não têm o chamado de pastor, mas eles têm uma profissão de pastor. Então, como profissão de pastor, eles têm que ganhar o seu dinheiro. A Bíblia diz que aquele que vive da palavra, aquele que vive do reino, ele é digno do seu salário. Isso não é errado. O errado é eu achar que pastor é uma profissão. Eu vou lá então, faço um curso para poder ser pastor. Pastor é um chamado, como qualquer outro ministério do Espírito Santo sobre a vida de um homem. Assim como um profeta, assim como um presbítero, como um bispo, como um diácono, como um obreiro. É um chamado de Deus para a vida do homem, para o ministério de Deus para o homem. Então não é um curso que eu faço que me habilita a fazer aquilo. Então nisso há uma dependência do salário ali, do pagamento. O que nós temos passado por isso. Por isso que são tempos difíceis. E com medo de perder ali o emprego, com medo de perder o salário, a gente não pode pregar coisas, ou eles não pregam coisas tão profundas, porque senão o povo vai sair. Se pregar muito, bater muito em cima do pecado, o povo vai embora, vai esvaziar. Aí vai ter que fechar. Aí para onde que eu vou? Outros, até por falta de conhecimento, ou por falta de fé, de que é Deus quem envia os que vão sendo salvos, assim como diz em Atos. Então Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É assim que a gente vê lá em Atos. Pela simpatia, eles atraíam pessoas e dia após dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por esquecer dessa palavra, por deixar de crer na ação do Espírito Santo, homens com medo de pessoas irem embora, tentam de todas as formas ali forçar um jeito das pessoas ficarem. Criando alguns ministérios, criando algumas coisas. Não, o que você quer fazer? Fala aí o que você quer fazer, que nós vamos fazer aqui. E vão dando oportunidade, vão tentando criar uma forma das pessoas ficarem. O que tem sido feito? Nós temos, como liderança, muitas vezes, nessa geração, vendido Jesus Cristo por 99. Nós estamos quase igual o cambista, chegando na porta dos outros, assim, ó, leva aí, leva 2 por 10, não, leva 3 por 10, não, leva Jesus, por favor, pega Jesus, leva Jesus, põe Jesus aí dentro do seu coração. Não, pelo amor de Deus, tem que levar, e não é assim.
Jesus não custa R$1,99. Jesus não custa R$1,99. Sua vida tem um preço. E o preço é a nossa vida. É entregar diante dele a nossa vida. As pessoas estão tentando forçar os outros a crerem em Jesus. Não pelo Espírito Santo, mas através de outras coisas. Não pela palavra, mas através de outras coisas. Você tem que fazer uma promoção dentro da igreja. Que promoção é essa? 7 dias de oração para 7 meses de bênção. É promoção, abriu promoção hoje. As pessoas chegam, por quê? Porque líderes dessa forma se levantam. E a Bíblia diz que esses líderes se levantam porque um povo que quer esse tipo de líder tem clamado por essa liderança. Então a culpa não são só dos líderes. A culpa é de um povo que tem clamado por esse tipo de liderança. Um povo que não quer abrir mão de tudo. Não quer abrir mão de 100%. Ele quer negociar com Deus. Ele faz isso aqui, faz aquilo ali, e Deus faz assim para ele, o céu está garantido para você. Há uma nuvem de ensinamentos, um vento, né, de doutrina, como a palavra diz, onde se diz que a graça cobre todas as coisas. Jesus já morreu, a graça cobre tudo. Aí a pessoa tem um comportamento, ela se aproxima de algo que é imundo, que pode contaminá-la e fazê-la pecar, seja uma programação, seja uma companhia, uma amizade, qualquer coisa, seja um estilo de vida. Então ele pode continuar ouvindo músicas do mundo, não, ele pode continuar tocando na noite, não, ele pode continuar indo na baladinha, não tem problema. Não, isso não tem nada a ver não. O importante é, se você tiver a oportunidade, falar de Jesus lá. Então assim, é uma negociação. Não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Pode furar, tatuar, costurar, rasgar, não tem nada a ver não. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é só você vir aqui. Você está deixando de tomar a ceia? Não, você não pode. A ceia você não pode deixar de tomar. Ah, você está fazendo isso e isso? Não, vem cá, só pedir perdão aqui, tá bom. Agora você está limpo. E assim as coisas têm caminhado. A negociação. As pessoas acham duro demais ter que dar tudo. É demais ter que dar tudo. Então elas arrumam um jeito, ou procuram um lugar onde a pregação não direcione elas a essa condição de ter que entregar tudo. De ter que dar a própria vida por amor a Cristo Jesus. Eu falo elas para não dizer nós. Porque nós somos assim. Nós não estamos dispostos a dar tudo. É só a gente fazer uma análise. É só a gente ser sincero com a gente. A gente não está disposto a dar tudo. Quando tudo é nos requerido, nós nos entristecemos. Nós nos acovardamos, ficamos assim, pensando da mesma forma, será que é preciso tudo mesmo? Será que é preciso abrir mão de tudo? Será que eu não posso fazer isso e fazer isso? E eu vou tentando buscar na palavra aqui algum homem que continuou a sua vida, mas fazendo. Não, mas Paulo ainda construía tendas. Aí eu vou justificar que Paulo continuou o trabalho dele. Não, mas Pedro ali, ele pescou ainda. E vou tentando justificar que é preciso, não, você mora no mundo, como você vive no mundo, ainda é preciso. Então nós não estamos dispostos a dar a nossa vida por amor a Cristo Jesus. Essa é a verdade. Nós precisamos encontrar essa verdade e nos constranger diante dela. Infelizmente, nós deparamos com isso. E porque nós estamos nesse tempo, e porque nós estamos envoltos de vários lugares. Se a gente olhar para a maioria dos lugares, a gente vê que não tem sido falado a respeito disso, de dar tudo, de dar a vida toda, de morrer pelo nome de Cristo Jesus. E a gente se conforta com isso. Não, mas todo mundo está aí, não, mas a pessoa tal, mas ele consegue administrar, mas o outro consegue administrar. Olha que bênção que está a vida dele. Será que realmente está uma bênção? Será que não é só um faz de conta? Será que nós não temos só feito de conta? Por que nesse tempo é tão difícil o poder do Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas, da forma que se manifestava nos discípulos? Será que você nunca se perguntou? Eu me pergunto sempre.
E a resposta é a mesma, porque eu não tenho pago o preço necessário. Pedro diz: meu filho, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quantas vezes, talvez, a gente viu um aleijado ou alguém pedindo esmola e a gente não tinha dinheiro? E por que a gente não disse, levanta e anda? Por quê? Falta de fé? Ah, porque Deus não me chamou para isso? Deus chamou para tudo isso. Em meu nome expulsarão demônios, cegos ouvirão, cegos enxergarão, surdos ouvirão, aleijados serão curados, coxos andarão, no meu nome. Então quer dizer que nós não cremos no nome de Jesus? É porque nós não temos pago o preço necessário. Então não se vê mais a glória de Deus brilhando dessa forma. É preciso que se reúna uma igreja, aí vem lá um cara especial, super poderoso, ele vai, impõe as mãos, as pessoas vão, aí o show começa. Mas e aquelas curas espontâneas, onde a compaixão toma conta do nosso coração e você fala assim, não, essa pessoa precisa ser levantada aí, não, Senhor, cura. Ah, mas isso aí aí vem a desculpa, não, isso aí foi a dispensação, naquele tempo, a dispensação do Espírito Santo. Aí vem um monte de teoria, um monte de doutrinas, só para dizer ou justificar que eu estou ruim espiritualmente. Que essa geração é ruim espiritualmente. Uma geração que não tem crido, não tem se entregado nas mãos do Senhor. Nós não temos aguentado sofrer pelo nome de Cristo. Quando a coisa começa a apertar, a gente já começa a chamar, clamar por misericórdia. Deus, por favor, pare de provar. Deus, por favor, tira esse cálice de mim. Mas não fala se seja a tua vontade, né? Fala, tira esse cálice, que seja feita a minha vontade. Tira esse cálice. Eu não quero passar por esse cálice. Mas a oração de Jesus foi, Senhor, tira de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nós não queremos sofrer pelo nome de Cristo. A coisa começa a apertar, começa a coxar para o nosso lado. A família talvez começa a lhe cobrar mais, porque você está muito dedicado ao Senhor. E você fala assim, não, deixa eu parar, porque senão daqui a pouco eu vou perder minha família. E Jesus fala assim, se você não amar a mim mais do que seu pai, que seu irmão, sua esposa, mais do que tudo, você não é digno de mim. Se é por amor a Cristo, se é por buscar a Cristo, então é isso que vai acontecer. É isso que não vim trazer paz, mas vim trazer espada, vim trazer divisão dentro de casa, na rua, entre luz e trevas. Pesado a gente ouvir isso? É pesado, é claro que é, mas é o que Cristo diz. Mas é coisa que a gente não tem ouvido hoje. Te liga uma televisão, talvez para ver a pregação, talvez de 20 pregações, uma talvez eu falar mais ou menos a respeito de uma coisa dessa. Quase não se prega mais do que Jesus diz. Se prega de Davi, de Daniel, de muitos homens, mas o que Jesus diz mesmo, os ensinamentos para os seus discípulos, quase que a gente não ouve mais. Marcos 8, 34, 37. A gente vai ler mais 2 textos aqui. E a gente já está encerrando. Marcos 8, 34 a 37. Marcos 8, 34 até o 37. Será que Jesus, quando disse isso aqui para os seus discípulos, ele estava só querendo pôr medo? Um pregador uma vez que falou que algumas coisas que tem na Bíblia é só para botar medo. Não é? É só para a pessoa ficar com medo, para ela poder ser mais firme. Será que Deus chegou nesse ponto de brincar e de mentir? Será que Ele precisa disso? Isso é uma tentativa de forçar o homem a aceitar Cristo. O homem tem que aceitar Cristo por vontade, por desejo, por enxergar que Cristo é o Salvador, o Messias, é a necessidade da sua vida. Jesus diz assim, ó. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que você daria hoje em troca da sua alma?
Se hoje fosse dada uma oportunidade de negociar, o que você daria em troca da sua alma? Para que ela não fosse para o inferno. Diante de Deus, a nossa própria vida não vale a vida eterna. É pela graça de Cristo Jesus que nós alcançamos a vida eterna. Mas pela graça de Cristo Jesus, nós entendemos que a nossa vida agora foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. E ela já não nos pertence mais. Ela já não é minha mais, ela é de Cristo. Eu declaro pelas ruas, pelas praças, pelos campos: eu sou de Cristo Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Em músicas, eu fui comprado, um alto preço foi pago pela minha vida. Mas então eu sou um bandido, porque eu tenho usado a minha vida de uma forma errada. Eu sou um ladrão, porque eu estou roubando a minha vida daquele que comprou a minha vida. Se eu uso ela do jeito que eu quero e não do jeito que ele quer dizer que eu sou um ladrão. E eu tenho roubado de Cristo a vida que pertence a Ele, porque Ele que comprou. Ele que pagou o preço pela minha vida. O sangue dele que foi derramado pela minha vida. Um preço que foi pago que não tenho condições de pagar, nem ninguém tem condições de pagar. Mas se eu tenho vivido ela do jeito que eu quero, então eu tenho roubado o Senhor. Quero ler o último texto com os irmãos. 2 Coríntios 4. Esse texto é longo, quero ler o capítulo todo. Que eu acho que ele define, ele esclarece perfeitamente o que Jesus descreve nessas duas parábolas. Esse texto ele fala abertamente a respeito do que o homem é diante de Cristo, do que Cristo tem que valer para nós, de como Cristo é precioso, qual é o valor de Jesus, de qual é a nossa função, a nossa obrigação, o nosso trabalho. E o que acontece com as nossas vidas e o que deve acontecer conosco. Se você tem procurado joias preciosas, ou você encontrou uma joia preciosa, ou você encontrou um grande tesouro. Foi o Espírito Santo que foi até a tua casa, foi o Espírito Santo que foi até a sua vida, e o chamou, e o constrangeu, e o dirigiu para a cruz? Ou você procurava por ter dentro de si uma necessidade grande, de algo que fosse poderoso, e procurou por lugares, talvez religiões e religiões, e crenças, algo que satisfizesse o anseio da alma? Qual desses nós somos nessa noite? Aquele que procura ardentemente algo que sacie? Ou aquele que foi encontrado ou encontrou algo sem talvez procurar? Foi achado por Deus. Alguém foi lá atrás de você, pregou a palavra, declarou o evangelho na sua vida, e você viu uma joia preciosa. Quem somos nós? O fato é que diante de um tesouro, nós precisamos tomar uma decisão. Se nós o queremos, quanto ele vale? E nós vemos nesse texto aqui, no último texto que a gente vai ler, o valor do tesouro que é o reino dos céus. Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda é encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos ou escravos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações da graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Até aqui. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nosso corpo, nossa vida não nos pertence. Irmãos, clame por essa igreja. Clame pela minha vida. Clame pela vida do seu irmão. Clame por cada membro dessa igreja. Que nós sejamos separados verdadeiramente para o Senhor. Que nós sejamos santificados para a glória de Deus. Que no nosso corpo nós possamos carregar o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós. Aí então o mundo reconheça que Cristo vive, para que o mundo reconheça a glória de Deus sobre nós, para que se manifeste a luz de Cristo em cada coração, para que assim então a nossa família seja salva, para que assim então a nossa cidade seja salva. Se nós não dermos a nossa vida por amor a Cristo, se nós não nos manifestarmos 100%, e Deus pede tudo, Ele não pede 99, não pede 60, Ele não se satisfaz com um pouco, porque Cristo não se entregou 80%, Cristo não se entregou, Ele não se esvaziou 10%, Ele se esvaziou por completo. Nem mesmo beleza Jesus tinha, nada, nem formosura, era provado em dores, sem beleza alguma, não havia nada nele que nos agradasse ou que nos chamasse a atenção. Mas ao se separar, ao se santificar para Deus, aí então a glória de Deus se manifesta sobre ele. Em todos declaram: este é o Filho de Deus. Que assim seja na minha vida e na sua vida, quando nós nos entregarmos totalmente diante de Deus. As pessoas não nos reconheçam, mas elas olhem para cada um de nós e digam: eu vejo o Filho de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, a Tua presença neste lugar, ó Pai. Essa é a Tua igreja, Senhor. Essa igreja, Deus, em particular, tem recebido, ó Deus, uma palavra de exortação todos os dias, Deus, que se reúne aqui, ó Pai. O Senhor carinhosamente, ó Deus, tem cuidado de nós. O Senhor carinhosamente, ó Deus, tem buscado, Senhor, a nossa atenção, tem nos chamado, Deus, a atenção, e tem nos chamado, Deus, para uma direção, Deus, diferente, ó Pai. Eu sei que há outras igrejas que se levantam, eu sei que há outros lugares, ó Deus, há outros povos, ó Deus, aqui, ó Deus, talvez impostos ou espalhados pelo mundo todo, que têm, ó Deus, se santificado, têm buscado o Senhor. Mas nós pedimos aqui, Senhor, por essa igreja, ó Pai, porque nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos reunidos aqui, nós somos um povo aqui. Deus, por favor, nos ensina, Pai, se nós perdemos, ó Deus, por algum sofisma, por algum vento de doutrina, se nós nos perdemos da verdade, Pai, eu clamo a Ti, traz a verdade sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Se de alguma forma, Senhor, ainda temos, ó Deus, em nós, ó Deus, escamas nos nossos olhos, e temos sido cegados, ó Deus, a não enxergar a verdade, Pai, eu peço nessa noite, que faça cair, Senhor, as escamas nos nossos olhos, para que possamos enxergar a verdade, Deus, que está em Cristo Jesus.
Verdade essa, ó Deus, que foi revelada a nós aqui, Senhor, como luz, ó Deus, que brilha sobre as trevas. E nós pedimos, ó Pai, pela misericórdia, pela graça, pelo nome de Cristo, ó Deus, nós clamamos. Vem sobre essa igreja, Deus, vem sobre esse povo, vem sobre a minha vida, Senhor. Vem sobre a vida dos pastores dessa igreja, ó Pai, sobre os líderes de célula, Senhor, líderes de ministérios, ó Pai, homens e mulheres, ó Deus, que assumamos, ó Deus, diante dos céus, ó Pai, diante da terra, a nossa responsabilidade de um sacerdócio real que nós temos, ó Pai. Não somos membros, ó Deus, de uma igreja, mas somos membros do corpo de Cristo Jesus, ó Pai, onde nós devemos manifestar a glória do Senhor sobre essa terra, ó Deus, que nós tenhamos por consciência, ó Deus, essa verdade, ó Pai, que não podemos ficar parados, não podemos ficar confortáveis neste mundo, nem acomodados com este século, mas transformados, ó Deus, pela renovação da nossa mente, através da verdade da Tua palavra, Senhor. Enche do Espírito Santo essa igreja, ó Pai, pois sem o Espírito Santo é impossível, ó Deus, andar em verdade. Sem o Espírito Santo é impossível, Deus, viver, Deus, completamente para Ti. Sem o Espírito Santo, ó Pai, é impossível dar a vida por amor ao Senhor, Jesus. Por isso nós clamamos pelo Espírito Santo, ó Pai, que transforma, que regenera, que justifica, que salva, ó Deus. Nós clamamos pelo Espírito Santo, o Consolador eterno, Pai, aquele que é igual a Ti, Jesus, aquele que foi dado por Ti, Jesus, para que não estejamos sozinhos nesse mundo, mas sim todos os dias habitados pela Tua presença, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz, ó Deus, que cada um aqui possa ir na graça, Senhor, de Ti, ó Deus. Cuida, Senhor. Guia, ó Pai, os passos, ó Deus, as decisões, os planos, os projetos, meu Pai. Eu coloco diante de Ti cada vida aqui, Senhor. Cada um daqueles que não puderam vir também nessa noite. Coloco diante do Senhor, ó Pai, as pessoas que estão nos vendo, Senhor, nessa noite, ó Pai, pela internet, nos acompanharam, que cultuaram conosco, ó Pai. Oh Deus, estavam ali em suas casas, não puderam estar aqui conosco, ó Pai. Talvez estão longe, cidades longe daqui. Que o Senhor os visite, ó Pai, poderosamente. Se há alguém enfermo no meio de nós, ou, Senhor, desses que nos assistem, ó Pai, que cultuam conosco, que o Senhor visite cada uma dessas casas, que o Senhor visite cada um dos irmãos aqui. Peço a Deus nesse momento pela vida do Henrique, ó Pai, que tem passado por uma enfermidade, que vai fazer, Senhor, análises ainda médicas, ó Pai, que o Senhor dê graça sobre ele, ó Deus, e o favor do Senhor seja derramado, para que eles possam, Senhor, ser curados, Deus, ou para que não seja nada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, pela cura, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo sobre essa igreja, que essa igreja seja referência, ó Pai, que esse povo, ó Deus, seja referência diante desse mundo perdido, ó Pai, caído, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, que essa paz que excede o entendimento acompanhe cada um, em nome de Jesus.